Está na linha, Lelê? Agora vai. Alô, Dunga! Tudo bem, Duda? Tranquilo? Como é que tá, meu velho? Tudo tranquilo? A gente queria falar contigo sobre diversos assuntos. Tu é uma voz extremamente relevante no futebol brasileiro e nesses tempos assim de lembranças, nada melhor que ouvir o capitão do Tetra. Mas eu quero começar te parabenizando pela tua ação. Tu, o D'Alessandro e o Tinga. Como é que foi essa ideia? De onde surgiu? Isso é algo rotineiro? Bom dia, seja bem-vindo ao Bola nas Costas. Bom dia, Duda. Bom, eu trabalho social desde que eu vim da Europa, né? Em 93 eu comecei com o Hospital do Câncer Infantil, com o Tafarel, depois passamos pelo diabetes, né, com a Maria do Carmo. E depois fui trabalhar na CM, na Cruzeiro do Sul, e montamos o Esporte Clube Cidadão na CM, na Restinga, né? Juntamente com o Tinga e outros jogadores que nos ajudaram na época. E a gente faz esse trabalho direto na SPAM, com meus amigos. E aí tem o futebol todas as quintas-feiras no Jardim Verde, lá com os amigos. E eu comecei a colocar a ideia para eles da gente fazer um chá dançante na SPAM. E começamos a fazer, e aí o pessoal pegou gosto, começou a se espalhar. Eles começaram a fazer trabalhos sociais em outras localidades também, em Canoas. E aí me convidavam. E agora, nesse momento aqui dessa pandemia aí, a gente viu a situação difícil que passa os autônomos, né, o pessoal dos asilos, tudo, e juntamente com o Tinga, D'Alessandro, começamos a fazer esse trabalho, buscamos o pessoal da Ceasa, outros supermercados e amigos empresários, né, e a gente canalizou, e aí criamos a Seleção do Bem com os amigos do Jardim Verde, e colocar a mão na obra. Eu acho que cada um fazendo a sua parte para ajudar o próximo nesse momento, nós vamos sair bem mais forte do que nós éramos. E a conscientização, né, das pessoas, a gratidão, e também nós, como seres humanos, começar a olhar para profissões que a gente não dava muita importância, né? O do quanto eles são importantes na nossa vida, no dia a dia. Dunga tem uma particularidade, né? Muita gente ajuda e ajudar é sempre bom, não interessa como, né? Mas vocês foram entregar. Como é que a cara, assim, como é que é aquele sentimento ali do momento da entrega, assim, para quem faz esse tipo de ajuda em loco, digamos, né? O que vocês sentem no momento que vocês estão ali, né, ajudando? O que as pessoas devolvem para vocês? Qual é o sentimento daquele momento? Eu acho que o momento mais lindo é o sorriso, né? Porque as pessoas estão em dificuldade, tá? De alimentação, tá? Mas o que a gente sente nelas, né, é o sorriso, a gratidão. Os caras, estão se preocupando comigo, eu sou um ser humano também. A gente trabalhou ali na Caicai ali com as professoras da escola Neuza Brizola. As professoras muitas vezes de lado, sem receber, atrasado, elas foram participar conosco e as pessoas da vila passando para nós, disse, que legal, que bom. Muitas vezes vocês passavam aqui na avenida aqui e não notavam que tinham seres humanos aqui do lado direito, né? O pessoal da reciclagem ali na Caicai. Eu acho que o mais importante é você participar, né? É lógico, doar o alimento, mas você tem que viver. As pessoas querem interagir, querem ver no teu rosto que tu tá preocupado com elas, que tu tenha essa sensação. E a coisa mais legal, assim, ó, a adrenalina que tá. Os meus amigos estão enlouquecidos, os caras me ligam todo dia com ideias novas. Aí o cara ligou a ideia da camisa, aí o cara ligou a ideia do diploma participante. Vamos fazer em tal lugar, vamos arrecadar. Os caras estão enlouquecidos para fazer novamente as ações. Dunga, cara, primeiro parabéns, assim, por representar tão bem a palavra capitão, assim, né? Por capitanear a solidariedade há muitos anos. E, tia, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que trabalha com isso há muito tempo, tu acha que a gente tá passando por um momento de ressignificação da palavra caridade, cara? Eu acho que uma boa parte da população está entendendo, né, o que é. A caridade não é só de alimento, a caridade é de atenção, de respeito, de você se importar com as pessoas. Tem profissões que os caras saem de manhã e não sabem se voltam à noite. E para nós, né, achamos que isso é uma coisa normal, que é a função dele. Não, o cara é um ser humano que nem nós, pô. O cara tem família, o cara pode pegar o vírus, o cara não pode voltar à noite.
Então a gente, eu aprendi muito no Japão, né? Aliás, eu passei em 3 países que tiveram a guerra. Então a palavra solidário é muito forte, né? Por exemplo, hoje a gente vai fazer uma ação muito legal, só que eu não posso falar agora, porque o samurai, ele saía para lutar, para defender os japoneses. Quando ele retornava, ele era servido alimento, ele era feito massagem, ele tinha uma música, ele tinha as pessoas que dançavam para ele, por gratidão por ele ter colocado em risco a vida dele para defender a população japonesa. Então a gente tem que parar de só criticar as pessoas e ver o lado bom de cada profissão, de quanto essas pessoas dão a vida por nós, né? Dão o seu tempo, né? Porque a solidariedade não é só alimento, dá o seu tempo também, dá a sua atenção, o seu carinho, uma palavra, né? Você chegar no órgão público e dizer com licença, obrigado, chegar no hospital, agradecer pelo médico, pela enfermeira ter tratado bem a sua família. Às vezes na correria do mundo, a gente acabou esquecendo, eu vou por mim mesmo, às vezes tu entra no elevador, tu tá com a cabeça a mil pensando em outras coisas, esquece de dizer bom dia, boa tarde, com licença. Então essa pandemia veio para nós repensarmos todas essas nossas atitudes e voltarmos a fazer o que a gente fazia há muito tempo atrás. Mas será que a gente fazia realmente isso? Eu ouvi um dado, eu acho que está confirmando, porque realmente a onda de solidariedade, como o Adams falou, é muito grande. Eu ouvi que o Brasil foi o país em que mais se envolveu em doações. A gente em dinheiro e toneladas de alimentos. Será que esse vai ser o maior legado se é que há um legado, né, da pandemia? Estou tentando ver algo bom nisso tudo, Dunga. Se é que tem, seria esta onda de solidariedade permanecer um pouco mais? Sem dúvida, é o que eu tenho falado quase diariamente com o Tinga, né? Nós sentamos lá e ficamos trocando ideia do que aproveitar, do que fazer. E uma das coisas que o Tinga me colocou, que é importantíssima, né? Ele falou, bom, se numa época de crise nós estamos fazendo tudo isso, tendo essas doações, as pessoas se engajando, imagina quando as coisas retornarem na estrada justa. E a gente tem que continuar fazendo isso, que aí vai acrescentar para todos nós, né? Para o Brasil, para uma série de fatores, né? Se em crise a gente está fazendo isso, quer dizer que o povo brasileiro, ele é muito solidário, ele é muito humano, principalmente quando ele vê que as coisas estão acontecendo, né? E eu vou te falar assim, uns dados assim, que me chocam, né? Porque às vezes a gente não percebe, né? Tem gente passando fome. Eu falei, não é possível, num país rico como o Brasil tem tudo, tem a natureza, o maior plantador de soja, não é possível que as pessoas passem fome. E infelizmente, realmente acontece. E outra coisa, um dado assim que é muito importante, que as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem produzir, elas estão numa ansiedade que a gente tem que frear elas, né? Para não, olha, tenha cuidado, né? Cuidado com os idosos, cuidado com quem tem algum problema. E outra coisa que a gente tem trocado informação com meus amigos, que é muito interessante, né? Numa época de pandemia, aonde que é bom, um tempo atrás, os asilos, os idosos, eu trabalho com os idosos lá no Lami, na Restinga, eles tinham pouca doações de alimento. Para eles está sendo a melhor fase agora, em termos de alimentação, porque está tendo doação. Coisas que não tinha anteriormente, hoje eles estão tendo uma mesa farta. Isso é bom, só que a gente tem que continuar com isso, a gente não pode parar, né? A gente achar que a gente não pode ser egoísta, que a gente está fazendo essas doações, tendo essas atitudes, porque a gente está com medo da pandemia, do vírus nos pegar. Então a gente está fazendo tudo para essas pessoas ficarem reclusas em casa. Aí nós seríamos muito egoístas, né? A gente tem que continuar fazendo isso depois que passar essa pandemia aí. Perfeito. Lelê.
Ô, Dunga, então o que eu queria te perguntar, assim, como tu fala de muitas ideias que vocês estão tendo e tal, tu acha que como a gente tem fica claro no teu depoimento, essa solidariedade do brasileiro parece que ela tá incubada, né? Ela só ressalta nos momentos de grandes dificuldades. Tu já pensa em ações, obviamente que tem que pensar no agora, né? Mas tu já pensa em coisas pra gente realmente praticar quando a vida começar a voltar ao normal, para que essa solidariedade permaneça constante no nosso dia a dia? Bom, nós já temos as nossas ações, né, com o grupo lá do Jardim Verde há um bom tempo, né, com o pessoal. A gente tem que engajar, cada um na sua... Isso que eu digo, aumento do engajamento, né, que vocês já têm, né? Eu digo pro povo em comum, esse povo que está dando mais alimentos hoje pro asilo do que eles são acostumados a receber. Eu acho que isso tem que ser uma coisa meio cultural, meio educacional, sabe? Tem que começar nas escolas, né? Aproveitar que quando retornar às escolas, a gente passar isso como fosse um tema da escola, do cara ser solidário. Isso no Japão, na Alemanha, já vem da escola, das crianças, né? Porque quando chegar adulto, o cara já tem isso incubado na cabeça, que ele tem que dar um retorno para a sociedade, né? Eu coloco sempre isso que eu falo, que o futebol me deu tantas coisas, a sociedade me deu ser conhecido no mundo todo, é uma forma de eu retribuir isso para a sociedade. Eu não posso ficar trancado dentro de casa, isolado, sem pensar nas outras pessoas que me fizeram ser um ídolo do Brasil, que me fizeram ser conhecido no Brasil, torceram para mim, choraram junto comigo, tiveram alegrias, tristezas. Então é uma forma da gente retribuir para a sociedade, mas isso não é só jogador de futebol, não. É o artista, é o político, é o médico. Todos nós temos que dar uma contribuição para a sociedade. Perfeito. Potter. Eu quero mudar um pouquinho o assunto, Dunga, até porque nos interessa, porque além de tudo isso legal que tá fazendo agora, tu já fez coisas legais pro futebol brasileiro, né? No último domingo para alguns até inesperado, assim, a gente sabia que daria algum tipo de rebuliço, a repetição da final da Copa de 2002, muita gente pôde olhar, uma geração, porque faz tempo, né, Dunga? Isso faz 18 anos, e eu quero voltar a algo que faz ainda mais tempo. Não estou te chamando de velho, estou te chamando de experiente, Dunga. Eu queria que tu comparasse com o olhar de quem entende futebol as duas seleções. A de 94, onde tu era capitão e um dos protagonistas, e a de 2002. No teu olhar futebolístico, o que tinha de diferença aquele time do Parreira para aquele time do Filipão? Bom, acho que... Desculpa. 94, fazia 24 anos que o Brasil não ganhava um título. Então, a pressão era um negócio absurdo. Acho que nunca mais vai ter numa seleção a pressão que se tinha naquela época, né? E nós jogar a 38 graus, jogar em campos cobertos, grama não era como a atual, então tinha uma série de fatores, né? E uma seleção com jogadores de muita personalidade, muitos determinados que queriam, né? Mas com muita qualidade. Então era uma seleção que inovou na sua época, a posse de bola, que depois de 24 anos que ela foi reconhecida pelo Barcelona, não pelaquela seleção. Jogadores com uma técnica fantástica, atacantes. É interessante, né, se tu comparar o futebol de 94 com o de hoje, a gente tem um grupo, a gente está discutindo sobre isso, que os nossos laterais dificilmente eles davam a bola para trás. Os nossos volantes dificilmente davam a bola para o zagueiro. Nós jogava sempre em vertical, sempre buscando o ataque. E nós éramos considerados retranqueiro. Hoje, a primeira função do lateral é dar a bola para trás. A primeira função do volante é dar a bola para o zagueiro. Tá? Quem fica com mais tempo com a bola no pé são os zagueiros e os laterais. Na nossa época, quem mais ficava com a bola no pé era o meio de campo e os atacantes. Então, as coisas mudaram bastante daquela época. Agora, comparando com a seleção, as peças vão se encaixando. O Filipão colocou uma forma de jogar com 3 zagueiros, né, que não era bem só na hora de atacar, tinham 2 laterais fantásticos. Eu acho que o Brasil vai muito bem quando a gente consegue ter laterais que apoiam, atacantes que driblam, né, que é a característica do futebol brasileiro, né. Hoje o atacante, o primeiro pensamento dele é jogar a bola para trás. Naquela época não, o primeiro pensamento era enfrentar o seu defensor. Se não desse, aí tudo bem, mas essa era a função. Você vê um Jorginho, um Branco fazendo cruzamento,
é maravilhoso, né, meu? Por que só tem hoje o Neymar com esse estilo? Não tô nem pegando o comportamento do Neymar, até nem o comportamento dentro de campo dele, mas a gente sabe que ele é um driblador, é um cara que tem potencial na frente. O que aconteceu nesse meio tempo todo, onde a seleção de 94 tinha um monte de craque, a de 2002 tinha um monte de craque, a de 98, que foi vice-campeã, também tinha um monte de craque. O que aconteceu nesse meio do caminho, assim, Dunga? Por que se perdeu um pouco isso? Por que o futebol brasileiro tem um craque só hoje, de alguma maneira? Porque nós importamos sem ver se era bom pra nós, né, cara? Esse negócio de 2 toques na bola. Nós importamos isso. Os caras compravam o nosso jogador porque sabiam driblar. Aí nós pegamos um treinamento sem contextualizar e colocamos no Brasil como tudo normal, né? Importamos sem contextualizar. Então o treinamento dos caras é esse. Aí a gente vem aqui, o jogador é proibido dar mais que 2 toques na bola. Não, o cara tem que ser livre, tem que ter a criatividade. E aí, assim, uma coisa que nós treinadores também temos que repensar, que a gente faz tudo mastigado do jogador, né? A gente faz o treino para não dar errado. Eu vou dar um exemplo aqui para te entender claro, assim, e quem está nos ouvindo, né? Antigamente, os laterais chegavam lá e cruzavam na cabeça do Escurinho, do Figueroa, do Romário, do Bebeto. E aí os nossos laterais começaram a não ter o cruzamento bom. Aí nós inventamos uma jogada para cruzar a bola rasteira para trás. Porque cruzar rasteiro, a tendência de errar é menor. Mas isso a gente tirou eu digo, a responsabilidade do lateral. Ele tem que ter responsabilidade de chegar no fundo e cruzar. Né? E a gente começou a falar muito em esquema tático, né? Nós começamos a falar muito 3-3-3, 4-4. E o importante não é o esquema. O importante é o gesto técnico. Se o cara tiver... Isso é que nem cantor, não adianta ter a melhor guitarra, a luz. Se o cara não cantar e não saber tocar, não adianta. Então, a gente tem que voltar a dar importância para o gesto técnico. O que é o gesto técnico? Saber dominar, saber passar, saber lançar, saber cruzar, saber driblar. Não, e a gente tá muito falando na teoria. Mas alguém fala qual é o sistema do Barcelona? Qual é o sistema do Liverpool? Qual é o sistema do Manchester United? Não, a gente fala de futebol. Quando a gente começa a falar muito em número, fica difícil. Não, a gente tá falando de seleções e tu foi técnico da seleção de 2010. O Brasil não venceu 2006, 10 e 14. Dessas 3, e 18. qual é que mais... E 18, óbvio, né, pra essa última. Dessas 4 seleções que não venceram, qual que mais mereceu e por quê? A seleção de 2010, né? Porque ela estava encaixada, porque ela ganhou a Copa das Confederações, ganhou a Copa América, se classificou com 4 rodadas eliminatória, colocou 3-0 na Argentina lá dentro, colocou 4 no Uruguai, todos os adversários, ganhou da Itália, ganhou de todas as seleções campeãs do mundo, fez amistosos, né? E a lesão do Kaká, Dunga, atrapalhou? Porque ele era o melhor jogador do mundo na época. Do Elano. Na Copa do Elano, mas o Kaká chega com o joelho machucado, né? Não entra 100%, né? O que atrapalhou? Chegou o Kaká machucado, chegou o Luiz Fabiano machucado, e além do Elano, que era um jogador importante, né? Na forma de nós jogarmos, era bem encaixado com os demais, nós tomamos o segundo cartão amarelo também do Ramírez contra o Chile. Então os 2 jogadores que faziam a função importante de como nós jogávamos, eles se machucaram, tá? E aí ficou difícil. Mas mesmo assim, contra a Holanda, o Brasil, se pegar o jogo contra a Holanda e olhar novamente... O primeiro tempo foi muito bom. Mas o mais importante não é tu reclamar do juiz, assim, mas são lances determinados. A primeira falta do nosso lateral, cartão amarelo, não foi falta. A falta no Felipe, primeiro foi falta no Felipe, depois ele fez a falta no holandês. E nós tivemos um gol anulado do Robinho, que o juiz correu para o meio de campo. Quando ele chegou quase no meio de campo, que ele decidiu voltar atrás. E nós tivemos um pênalti ainda que não foi dado. Mas são situações, né? Num jogo tão importante como aquele, colocar um juiz japonês sem experiência, mas mais do que sem experiência, não é um futebol que é habituado com pressão numa Copa do Mundo, fica difícil. Dunga, eu vou fazer uma pergunta 10 anos depois. 10 anos depois, que a gente falou esses dias sobre isso aí, desculpa, Adams, aí, a pergunta é a seguinte. Depois há algum arrependimento ou não sobre a não convocação naquela época desse craque que estava surgindo, que era o Neymar?
Hoje, 10 anos depois, não tem nenhuma maldade na minha pergunta. É uma... Não, é bom para refrescar a memória, né? E refrescar a tua memória também. Por favor. O Neymar não era o cara da vez. O cara da vez Era o Ganso. Era o Ganso. O Neymar, o problema é que as pessoas às vezes falam no futebol, né? Mas o futebol hoje é tão estudado, é tudo número, é tudo no papel, né? Em dezembro, ano da Copa, o Neymar era reserva do Santos, e o treinador na época apelidou ele de filé de borboleta e depois me cobrou a convocação dele, mas no time dele não jogava. No time dele não jogava no Santos. Aí foi em férias janeiro, voltou fevereiro a preparação e nós tínhamos um jogo em março. Então, o Neymar começou a jogar depois de março, e a Copa era em Junho. junho. Então, tu levar um jogador para a Copa do Mundo sem ter feito nenhum jogo na seleção brasileira é muito difícil. Até porque, para as pessoas entenderem, tu tem um grupo de trabalho que trabalharam 4 anos contigo, que deram resultado, né? E aí chegar na hora, tu trazer um jogador que nunca jogou na seleção, que começou a jogar 3 meses, né? E o cara já tem uma carreira, tem uma experiência, né? Acaba, em algum momento, tu pode perder o grupo. Não, sim, claro. A gente entende que Mas naquela tu não época te a tua escolha, arrepende de não ter a levado. escolha foi pelo grupo, porque no grupo de 94 surgiram 2 jogadores em cima da hora. O grupo não estava fechado, né, Dunga? Que foram o Ronaldo e o Viola. Eu lembro que foi um amistoso até em Santa Catarina, no estádio do Avaí, né? Que eles fazem uma boa partida por ali e são levados. Não passou nem isso pra tua cabeça, vou levar esse menino porque pode ser que ele já vá pegando algum tipo de Não, experiência. porque o Dunga levou o grafite na última hora. Ele tinha jogado um amistoso, uma convocação só, como Mas centroavante, o Grafite, né? o Grafite era artilheiro da Alemanha, de 2 anos Sim, seguidos. não. 2 Tava anos numa fase seguidos, espetacular, verdade. E nós tivemos o problema com o Adriano, né? Com o Adriano. E aí Tu nós tentou a função, né, como centroavante. tentei, que era artilheiro na Holanda, dei oportunidade. Aham. Então, durante os 4 anos, a gente foi dando oportunidade para todos os jogadores. pra Ou ver seja, Dunga, se a Copa fosse 1 ano depois, aí era um outro papo. Aí era outra objetiva. Aí eu vou fazer uma pergunta em cima. Quantos jogadores surgiram no Brasil, estouraram, que depois de 3 meses ninguém sabe o que aconteceu? Então, como é que tu vai... verdade. Como é que tu vai levar um jogador para uma Copa do Mundo que 3 meses teve um rendimento, mas que tu não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Zé Carlos, em 98, surgiu. Mas eles foi entram pra Copa. eles entram por lesões, né? Entram por outros motivos, né? Não por convicção, né? Exatamente. Assim, ó, como tu trabalha na seleção, tu tem 3, 4 jogadores por cada posição, né? Que tu vai analisando, 3, 4 jogadores por idade, né? Tu vai mesclando nessa por posição e idade e vai dando oportunidade durante o ano. Machuca um, tu puxa que outro jogador, pega o rendimento dele, como é que ele está no momento. É uma série de fatores, né, que vão sendo analisadas. Tanto é que, vê como é que é a história, ninguém cobra porque eu não levei o Ganso na época. Por que ninguém Claro, cobra? porque ele não deu certo depois. Porque ele não deu, então o pessoal agora puxa do Neymar. Pior. Ó, o árbitro apitou, é meio-dia. Dunga, te agradecer o tempo. Se tu tiver um tempo, a gente liga outra hora, porque o papo flui, é muito bom, legal, né? a gente aprende e troca ideia. Pode ser? A gente combina outra hora, pode ser? Pode, tranquilo. Tudo certo. Então tá fechadaço. Agradecer ao capitão do Tetra, o nosso eterno Dunga. Parabéns mais uma vez por todas as ações, é um exemplo. E obrigado pelo teu tempo. Falou, um grande abraço aí, bom trabalho.